Olá, eu sou o pastor Mark Filho e nos últimos 50 anos tenho viajado o mundo compartilhando as verdades da palavra de Deus com dezenas de milhares de pessoas, falado em mais de 100 países e escrito mais de 70 livros. Hoje, quero compartilhar com você 7 fatos que você não sabe sobre os Adventistas do sétimo dia. Agora, quando você estuda sobre uma fé religiosa, sobre o que ela acredita, é sempre sábio não ir atrás do que os outros dizem sobre elas, mas ir atrás do que ela mesma diz sobre si. Por exemplo, se eu quiser aprender sobre hinduísmo, ou islã, ou batista, presbiterianos, ou católicos, seja ela qual for a fé cristã, é justo ir diretamente à fé original e descobrir o que eles acreditam. E não vamos levar em consideração os mitos sobre os Adventistas do sétimo dia. Recentemente, um livro foi escrito chamado As Doutrinas, as Crenças do Adventista do sétimo dia. Vamos fazer olhar para os ensinamentos descritos nesse livro e compará-los com a palavra de Deus. Muitas pessoas vão ficar surpresas ao saber que os Adventistas do sétimo dia creem na Bíblia. De fato, Adventistas do sétimo dia, este é o fato número 1. Acreditam que a Bíblia é a única fonte de fé e prática. Eles acreditam que a Bíblia é a autoridade. Eles baseiam-se isso em 2 Timóteo 3, verso 16, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e é proveitosa e doutrina para a correção, para a instrução na justiça, e para o homem e a mulher de Deus possam ser completamente abraçados. A Bíblia ensina que as Escrituras é o próprio alicerce de nossa fé. Os Adventistas do sétimo dia acreditam nisso. A Bíblia também afirma que é inspirada por Deus, divinamente inspirada. No capítulo 2 de Pedro, no versículo 21, a Bíblia coloca dessa forma: sabe disso, primeiro, que nenhuma profecia de interpretação própria, pois profecia nunca veio de vontade do homem, mas os homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é a palavra viva de Deus. E de acordo com essas profetas falaram, eles revelaram a vontade de Deus à humanidade. Os adventistas acreditam nisso. Eles não têm um extra bíblico, uma fonte contrária, e alguns ensinam que substitui a Bíblia. Os adventistas acreditam que a Bíblia apenas é sua fonte de fé e prática. E isso nos leva ao fato surpreendente número 2. Adventistas do sétimo dia acreditam que existem 3 divindades coeternas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é uma coisa clara nas Escrituras. Em Deuteronômio 6 e o verso 4, a Bíblia nos fala sobre a pluralidade de divindade. Em outras palavras, o Pai, Filho e Espírito Santo. Em Deuteronômio 6, 4, a Bíblia coloca dessa forma: aqui, ó Israel, o nosso Senhor, Deus é um. Essa é uma passagem muito fascinante. As palavras do Senhor existe, Jeová. Assim diz Jeová, nosso Deus. A palavra para Deus é Elohim, que é a forma plural de Deus. E então diz que o Senhor é um. A palavra que existe é Akkad. Agora quero que você entenda a palavra Akkad. É o número 1, número 2, número 3, que é uma palavra hebraica diferente. A palavra Akkad tem a ver com a fusão de iguais. Então, a noite e a manhã, primeiro dia, 2 elementos de tempo, e você tem o primeiro ou o dia Akkad. Por exemplo, quando um marido e uma esposa se casam, eles se tornam um Akkad, os 2 se tornam um. Coisas separadas, distintas, mas há uma unidade, uma mente, um coração, um propósito. Então, a Bíblia diz que o Senhor Jeová, nosso Deus, no plural, é aquele que é um, Akkad, Jeová. Em outras palavras, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são seres distintos que têm o mesmo propósito. Eles têm o mesmo desejo, seguem os mesmos planos, têm as mesmas funções na divindade, mas eles estão unidos na salvação e alegria
e felicidade da raça humana e, claro, do universo inteiro. Agora, vamos ao Novo Testamento, há referências repetidas à divindade. A Bíblia não usa o termo trindade, muitas pessoas ficam confusas se tentar usar essa palavra. Eles têm entendimento equivocados, mas deixe-me procurar exemplos em 2 Coríntios, capítulo 13, o verso 14. Isso nos ajuda a entender um pouco mais sobre a divindade de Deus. Muitas pessoas ficam surpresas quando aprendem isso. Fato surpreendente sobre os adventistas é de que eles creem na Bíblia, que estão comprometidos com a autoridade da palavra de Deus e que eles creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eles acreditam no eterno, na natureza eterna da divindade. Aqui está que a Bíblia diz no versículo 2 Coríntios 13, 14, diz: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus na comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Então, nessa passagem, Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo nela. Lembre-se do batismo de Jesus. Jesus está sendo batizado. Enquanto Cristo está sendo batizado, uma voz vem do céu, do Pai. E esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Ali, naquele mesmo momento, também o Espírito sobre Jesus, para que você tenha Jesus, você tenha o Pai falando do céu e você tenha o Espírito Santo vindo sobre ele. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu como uma pomba. Isso em Mateus capítulo 3, você tem a mesma coisa. Deus criou os céus e a terra. Jesus foi o arquiteto e mestre. Como Deus trabalhou por meio do seu Filho como realmente agente ativo da criação. A Bíblia diz em Efésios 3, verso 9, que Cristo criou os céus e a terra. Mas Gênesis 1 diz que Deus criou os céus e a terra. Como você harmoniza isso? God is arquiteto geral, Deus é o designer. Ele trabalha através de Jesus como agente ativo da criação. Cristo realiza através do Espírito Santo, que criou o mundo, e o Espírito como uma unidade criou o mundo com este propósito comum. O que os Adventistas do sétimo dia acreditam? Eles acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, o fundamento da fé. No segundo lugar, eles acreditam na eternidade da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, co-iguais e eternos da mesma maneira. Em terceiro, realmente chocou vocês. Adventistas do sétimo dia acreditam na salvação pelas obras. Eles não acreditam que são salvos pelo que comem ou pelo que guardam. Não são coisas que eles fazem. Adventistas acreditam que são solidamente comprometidos com o ensino bíblico da justiça pela fé em Cristo Jesus. Logo, não são salvos pelas obras. Eles estão solidamente comprometidos com o fato de que somos salvos pela graça de Deus. E a graça somente. Sozinho, agora você descobre que em Efésios capítulo 2, verso 8, os adventistas não acreditam que fazemos é o que nos salva. Isso é Efésios capítulo 2. Há muitos dos críticos adventistas do sétimo dia que dizem que os adventistas são legalistas. Vamos chegar a isso logo logo. Efésios capítulo 2, deixe-me ser claro, em Efésios 2, verso 8. E diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, não por vós mesmos, é o dom de Deus, não nas obras, para que ninguém se vanglorie, pois são criados por Deus para as boas obras, que Deus preparou antemão para aqueles que andam nele. Adventistas do sétimo dia acreditam que podemos ir a Jesus, que a única coisa que nos salva é a morte de Cristo na cruz, para que sejamos salvos por sua graça. Nossa fé, não somos salvos pela fé. A fé é a mão que segura a graça que nos salva. O que é graça? Graça é a misericórdia de Deus, graça é o perdão, graça é a bondade de Deus. Graça é Deus, Ele nos alcança em nossa fraqueza, nossa loucura, nossa pecaminosidade. E Ele diz: meu filho, eu fui pendurado na cruz por causa de você. Os cravos em minhas mãos foi por sua causa. O meu sangue que desceu pela minha testa era por você. Pode vir e encontrar perdão e misericórdia, que a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, porque
Porque as Escrituras dizem que porque o sangue representa a vida, e na cruz a vida de Cristo no Calvário foi derramada por você quando Adão e Eva pecaram. Eles foram separados de Deus, desobedeceram a Deus. A culpa os preencheu a alma, separando-os de Deus. Eles foram separados da fonte de vida, Jesus. Ele veio, eles deveriam ter acreditado que Cristo era o segundo Adão, de acordo com Jesus é o segundo Adão. E ele vem, cobre o terreno onde Adão deveria ter coberto. Ele redime nossas falhas. Sua vida perfeita de julgamento final está no lugar de nossa imperfeita vida. E a Bíblia diz em Atos 4, verso 12, não nenhum nome acima do qual podemos ser salvos, exceto o nome de Jesus. Então, adventistas do sétimo dia acreditam na salvação pela graça. Eles acreditam na salvação pela graça sozinha, mas espere, amigo, que em nosso texto diz que as obras que deveria ser, olha, 2 Coríntios 2, verso 9, pois somos sua graça, criado por Cristo Jesus para as boas obras, que a graça conduz à obediência, não à desobediência. De fato, Romanos 1 é o que Paulo diz, ele diz que ele dê graça da obediência. Então a graça de Deus nos perdoa da nossa culpa passada, mas também opera como um princípio dinâmico vivo em nossa vida pelo Espírito Santo para nos mudar, para nos fazer nova pessoa. São criados para boas obras. Os adventistas do sétimo dia acreditam que a fé leva você a ter um relacionamento com Cristo que muda o seu comportamento. Os adventistas acreditam que a graça não apenas perdoa nosso passado e nos livra da culpa do pecado, mas nos livra das garras do pecado, que não estamos mais sob pecados ou condenação do pecado. Romanos 8:1, não há mais condenação para os que estão em Cristo, mas também não estamos sob escravidão do pecado. Romanos 8:15 e diante, de modo que a graça nos livra da condenação da lei, mas também nos livra da escravidão e da tirania das cadeias do pecado. A graça nos leva à obediência e é isso que Jesus disse: se você guardar os meus mandamentos. Aqui está um dos maiores mal entendidos de muitos. Muitos cristãos evangélicos dizem particularmente que os adventistas acreditam que são salvos pela lei. Não acreditam nisso, são salvos pela graça. Mas nós, que a graça é tão boa que entra em nossa vida e nos leva a viver de maneira correta, obedecendo e vivendo segundo sua vontade. Que as pessoas sempre dizem, não somos salvos pela lei, e portanto estamos sob nova aliança. Que é a nova aliança? O que significa estar sob a nova aliança em Hebreus? O capítulo 10, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 16, diz: essa é a aliança que farei depois daqueles dias, como o Senhor, eu colocarei a minha lei no coração deles e a sua mente. Aí mesmo, qual é a nova aliança? A nova aliança é Jesus Cristo, que morreu por nós, entrando em nossa vida, o Espírito Santo escrevendo a lei em nossa mente, para que conheçamos e escrevendo a sua lei em nosso coração. Então nós a amamos. É isso que é a nova aliança. Sobre quando as pessoas me dizem que não está sob a lei, você está sob a graça, significa estar sob a lei, significa estar sob a condenação da lei. Significa que a lei que você violou a condena, significa estar sob sistema de leis como métodos de salvação. Não estamos sob sistema de leis como métodos de salvação, estava sob a graça de Deus como método de salvação, mas você... Conheço o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, coloca desta forma. Paulo diz o seguinte, terceiro capítulo, o versículo 31. Nós anulamos a lei pela fé? Certamente que não. Pelo contrário, nós a estabelecemos, nós a confirmamos. Então Paulo diz, eu estou chegando à minha conclusão, seja qual for a conclusão que o Paulo concluiu, de fato a conclusão errada que Paulo diz aqui, você anula a lei por meio da fé, de forma alguma nós a confirmamos. Então quando os adventistas oram a Deus para viver uma vida de obediência, tentando ser obedientes em suas próprias forças,
Eles estão confiando no Espírito Santo para escrever a lei em sua mente, em seu coração, para que eles amem. Alguém disse para você, adventista guarda o sábado no Velho Testamento é o judaísmo. Espera um minuto, vamos pensar nisso. É o quarto fato surpreendente sobre os adventistas do sétimo dia. Eles aceitam o sábado como requisito legalista do Antigo Testamento como uma reversão para os adventistas do sétimo dia do judaísmo. Querem voltar muito mais longe do que o judaísmo. Queremos voltar ao livro de Gênesis. E eles estão em Gênesis capítulo 2. A Bíblia coloca dessa forma, o segundo capítulo, verso 1 até o 3. A Bíblia fala sobre a criação do mundo. Lembre-se, não é uma criação judaica, quando acreditam por aí, passou a existir nos dias de Abraão, de forma alguma. Certamente, mais de 2.200 anos após a criação, Abraão teve Isaac. E Isaac teve Jacó os 12 filhos, e esses 12 filhos tornaram as tribos de Israel. De modo nenhum, os judeus, por perto da época da criação, perceberam que a Bíblia diz em Gênesis 2 assim os céus e a terra e todo o exército deles foram criados. No sétimo dia Deus terminou o seu trabalho que havia feito, e ele descansou no sétimo dia de todo o trabalho que tinha feito. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele ele descansou de todo o seu trabalho que ele tinha criado na criação. Deus criou o sétimo dia, o sábado. Ele descansa no sábado. Nós descansamos no sábado porque ele descansou e abençoou o sábado. E você pode obter uma bênção em qualquer dia em que adorar, exceto os adventistas. Acredite que a base de Gênesis 2 que Deus colocou uma bênção especial no sábado. E como viemos todos os sábados, ensinamos por essa bênção que Deus santificou o sábado. A Bíblia diz que ele separou como uma mulher separada em um casamento por um homem. Adoramos a Deus todos os dias de nossa vida. Vivemos dias de adoração, mas um dia especial é santificado. Um dia especial é separado. Os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, a Bíblia coloca dessa forma. Lembre-se do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, 7 farás sua obra, mas no 7º descansarás. Assim como Deus, lembre-se. Por que Deus colocou lembre-se? Porque alguém esqueceria. Lembre-se que o sábado, porque em 6 dias Deus criou os céus e o sábado é o sábado dos judeus. Ele disse que nos 10 mandamentos, sábado, teu Senhor, teu Deus, foram pregados na cruz. Posso fazer uma pergunta? Que mandamentos foram pregados na cruz? Foi aquele que disse que você não deve ter qualquer outros deuses antes de ti? Ou imagens esculpidas? Quando aquele que disse que tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão? Foi aquele que disse que não deves matar, não deves cometer adultério, não deves roubar, não deves dar falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Com quem você diz, mas espera um minuto, como cristãos fomos motivados a guardar pelo Espírito Santo 9. Mas o sábado foi pregado na cruz, faz um sentido. Deus diz, vou escrever minha lei em sua mente e vou escrever em seu coração. Exceto o 4º mandamento, sábado, você vê o sábado e identifica a validade de toda a lei de Deus. Porque você leu, não terás qualquer outro de deuses antes de mim, não adore imagens, porque eu não deveria fazer isso. E por que não deveríamos fazer isso? Você não deve roubar, porque não deveria fazer isso. Mas quando você lê o 4º mandamento, que é o selo de Deus de toda a lei, lembre-se do dia de sábado para santificar, pois 6 dias Deus criou os céus e a terra. A razão pela qual a lei tem validade é porque somos criaturas e Ele é o Criador. A razão pela qual a lei é porque não evoluímos, é porque Deus nos fez, criou-nos, Ele nos moldou, e a lei tem validade porque servimos a um Deus Criador, que nos deu princípios de vida, e a lei revela como amar se Deus pudesse. Ele resume toda a lei em uma palavra, é amor. Se resume em 2 frases, é amar a Deus e amar ao seu próximo. Mas a maneira como amamos a Deus é mantendo os primeiros 4 mandamentos. A forma como revelamos amor ao próximo é compreender os últimos 6 mandamentos. E assim, o amor é cumprimento da lei. O amor não é violação da lei, como Jesus disse em Mateus capítulo 5, 17, quando disse, não pensem que eu vim destruir a lei e os profetas que eu vim no Novo Testamento.
mas para fazer o que a lei diz. Há alguma evidência no Novo Testamento sobre o sábado? Bem, Lucas 4,16 diz como do que Jesus guardou o sábado. Em Mateus 24, ele diz: orar para que quando você tem de fugir de Jerusalém, fazê-lo no sábado. Jerusalém foi destruído 70 anos depois de Cristo, quase 37 anos. Fazê-los após a morte de Cristo, mas acerca de, ainda assim, ele diz, seus seguidores que orem para que seus voos não sejam no sábado, porque ele diria, não estivesse guardando o sábado, mas você... Capítulo 13, aqui o apóstolo Paulo consegue uma cidade inteira juntos, e quando ele reúne aquela cidade, eles adoram no sábado. E quando eles reúnem, no versículo 42 diz: quando os judeus saíram da sinagoga, os gentios imploraram que essas palavras possam ser pregadas e eles no próximo sábado. Agora observe que diz depois disso, o que Paulo diz depois disso? Ele diz aos gentios que vocês amanhã nem um pouco notado, diz que no próximo sábado toda a cidade virá juntos para ouvir a palavra de Deus, porque Paulo não disse a eles: ei, volta no primeiro dia da semana, você vê que o sábado é um significado eterno. O livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, diz que a paciência dos santos aqui, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A Bíblia é a base de nossa fé. Por si só, fornece o fundamento do Pai. O Filho, o Pai e o Espírito Santo trabalham juntos para a criação. Trabalham juntos para iniciar o plano da salvação. Jesus morreu no Calvário, na cruz. O único Salvador foi salvo totalmente pela graça. Mas pela graça nos leva à obediência, todos os mandamentos de Deus. E guardamos o sábado, não é um simples de legalismo, mas guardamos o sábado como reconhecimento que Ele é o Criador e nós somos criaturas. O sábado é um símbolo de justiça pela fé, não justiça pelas obras, porque o sábado descansamos. Nós descansamos em seu amor, em seu cuidado e na bondade, em sua salvação, e descansamos ansiosos para a nova criação. Aqui está o próximo fato surpreendente sobre os adventistas. Os adventistas do sétimo dia acreditam na esperança de que são um povo. Eu espero crer na promessa de Jesus e ele voltará, que é uma promessa de João 14, versículo 12. Deixe seu coração, não se perturbe meu coração, acredite em Deus e creia também em mim. Casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse isso, não vou teria dito. Vem preparar um lugar para que onde eu estejais, eu também eu voltarei. Adventistas do sétimo dia são pessoas de esperança. Temos crime, corrupção e pobreza, poluição ao nosso redor. Temos desastres, doenças ao nosso redor. E ao redor de todo mundo nós vemos isso. Pessoas gemendo por libertação. Os adventistas acreditam e são pessoas de esperança. Acreditam nos sinais dos tempos que revelam a vinda de Jesus. A Revelação 1, verso 7. Ele vem com as nuvens e todo olho verá. Em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, o próprio Senhor descerá dos céus com um clangor de trombeta, com a voz do arcanjo, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que estivermos vivos, encontramos-nos com Ele junto nas nuvens do céu. Você vê que o coração deles batem de esperança, reconhece que este mundo não vai ser destruído em algum desastre natural, este mundo não será destruído por algum cataclisma no futuro. Os adventistas são um povo de esperança que acredita na segunda vinda de Cristo. Aqui está o sexto fato sobre os adventistas que você não sabia. Os adventistas não acreditam que podem comer, não acreditam que eles podem exercer seu caminho para o céu. Eles não acreditam que os hábitos físicos da vida são uma salvação que eles garantem, são uma garantia de salvação. Mas ainda os adventistas do sétimo dia vivem entre 7 e 10 anos a mais do que as outras pessoas, ou os seus vizinhos americanos, segundo pesquisa, porque eles acreditam que o corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, verso 19 e 20, vê que os adventistas não praticam a saúde porque pensam que se a praticarem de alguma forma mágica, vão ganhar a salvação deles. Mas eles reconhecem que os seres humanos são holísticos.
Eles reconhecem que o corpo deles são o templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, você não sabe que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? E que você tem Deus e você não é seu e que comprou por alto preço? Os adventistas do sétimo dia acreditam que Deus os criou. Os adventistas do sétimo dia acreditam que Jesus Cristo os redimiu para que sejam 2 vezes dele, onde primeiro pela criação e depois pela redenção. E como resultado desse sétimo dia, eles acreditam que devemos, pois nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E como vivemos em harmonia com os princípios da lei de Deus, conforme escritos nas Escrituras, melhora a qualidade de vida em um mundo estressante, pois descansamos a mente e o corpo nessa saúde melhorada em um mundo de alimentações ruins, com alimentações rápidas, trigo e dieta baseada em... Deus descreveu no livro de Gênesis que frutas, novos grãos vegetais e legumes devemos comer esses alimentos para evitar câncer e podemos reverter algumas doenças degenerativas de nosso corpo. Agora alguém diz, mas espera um minuto, a Bíblia não defende um vegetarianismo. Todos os adventistas não são vegetarianos. Uma porcentagem, tudo bem. Vegetarianismo não é um princípio de fé adventista, no sentido que é uma doutrina da fé adventista. Os adventistas reconhecem que a dieta ideal dada no livro de Gênesis é uma dieta à base de plantas, que eles também reconhecem que toda a Bíblia, depois dos dias de Noé, Deus deu permissão para comer carne. Os adventistas acreditam que uma dieta baseada em vegetais, em legumes, é a melhor dieta. Condenar as pessoas que estão comendo carne e que não fizeram a transição para essa dieta, mas os adventistas encorajam a dieta mais saudável possível. Encorajar a ingestão de alimentos em estado tão naturais, menos artificiais quanto possível. Mas nenhuma dessas são princípios da fé. Nenhuma dessas coisas são doutrinas. São antes princípios que Deus deu para nos capacitar a viver. Para termos vidas novas e felizes. Os adventistas defendem um estilo de vida de não fumantes, que falam abertamente contra qualquer hábito físico que destrua o corpo. Os adventistas reconhecem os perigos físicos e sociais do alcoolismo em tudo e insiste em um estilo de vida moderado para que os adventistas... Então, os adventistas querem que pessoas saudáveis, os adventistas querem fazer uma sociedade mais saudável. É por isso que existem hospitais adventistas em todo o mundo e essas clínicas de saúde adventistas. É por isso que as igrejas adventistas conduzem seminários de recuperação e depressão, escolas de culinária de estilo de vida natural, programas de gerenciamento de estresse, que queremos fazer uma contribuição para a nossa sociedade e acreditamos que a honra a Deus se vivermos um estilo de vida saudável agora. Aqui está o 7º fato que você provavelmente não conhece sobre os adventistas. Alguns adventistas do 7º dia têm uma perspectiva, reconhecemos que há um conflito entre o bem e o mal no universo. Apocalipse capítulo 12. E estamos olhando lá em Apocalipse capítulo 12. E estamos começando o versículo 7. Vamos começar pelo versículo 7. Uma guerra começou no céu, não é um lugar estranho para que uma guerra contra Miguel e seus anjos contra o dragão. Mas eles não prevaleceram contra Miguel e seus anjos, em lugar disso foram expulsos do céu. Então o grande dragão, naquela serpente do velho chamado Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro, para a terra e seus anjos foram lançados, e com eles os antigos reinos, milhares de anos atrás. Houve uma intergaláctica guerra, batalha cósmica entre o Pai, Jesus e o Espírito Santo de um lado, e Satanás e os seus anjos do outro lado. Satanás tinha alegado que Deus era injusto e Satanás havia deturpado o caráter de Deus.
E como resultado disso, ele disse que Deus era autoritário, que é um juiz vingativo e um tirano furioso, porque Deus não destruiu Satanás imediatamente. Porque se Deus tivesse feito isso, todo o universo teria servido e visto, servido a Deus por meio dele. E Satanás estaria certo. O faraó é um portador, e então Lúcifer se rebelou contra Deus, que ele queria tornar o trono de Deus, ele queria usurpar a autoridade do Pai, de acordo com Isaías capítulo 14. Lúcifer é expulso do céu, e seus anjos também juntos, mas para ser justo o universo, ele foi expulso, assim como a terra estava sendo criada. Deus deu à terra a seres naquele poder de escolha. Deus deu aos seres terrestres, Adão e Eva, o poder de escolher a quem servir. Satanás vem a Eva no jardim do Éden e diz que você come desta fruta. Deus sabe que você será um ser exaltado, conhecedor do bem e do mal, e você come essa fruta. O significado de Deus não quer que você entre em plenitude da vida. Ele não quer que você tenha esse tipo de alegria. Satanás representa um mau caráter. Participa do fruto que Adão compartilha imediatamente. Eles começam a morrer, seu corpo, e estão deteriorados pelo pecado. É a morte em Romanos 6, versículo 23, Deus vem ao jardim e ele promete. Gênesis 3,15, que o Messias virá, porque Cristo veio por duas razões. Para viver por nós e morrer por nós. Ele veio responder a essas acusações de Satanás, a que veio, para limpar o nome do Pai. E é por isso que ele disse a Filipe, que se você viu ao Pai, você viu a mim, você viu ao Pai. Porque toda vez que Jesus toca os olhos do cego, eles são abertos. Toda vez que você toca os ouvidos, eles voltam a ver. Aquele que toca o braço atrofiado volta ao normal. O bebê que morre volta à vida. E ele está dizendo que Deus, que é como Deus, que quisesse que fosse saudável. Deus queria que você estivesse bem. Veja isso. O tema da controvérsia, o grande conflito, é o evento entre o bem e o mal. Cristo veio revelar o Pai. E veio pagar o preço do resgate pelo homem e morrer por nós. Ele carregou os nossos pecados. E a culpa e a vergonha da cruz agora, que todo ser humano do planeta Terra tem a oportunidade de aceitar este Evangelho. E quando este Evangelho, eles vieram em Mateus 24, 14, que todo mundo ouvirá a vinda de Jesus, haverá um julgamento cósmico, de acordo com Daniel capítulo 7. Os livros estão abertos. O julgamento é definido e todo o universo vê que Deus fez tudo o que podia para salvar cada ser humano. E que quando o universo está satisfeito, que todo ser humano está no final, as oportunidades de escolha servem a Cristo. Mas aqueles que desobedeceram, se rebelaram contra o movimento do Espírito, eles viraram as costas ao seu amor. Quando todo ser humano teve a chance de ver isso, quando Apocalipse 22, versículo 11 e 12, se cumpre aquele que é justo, continua sendo justo. E aquele que é santo, que seja mais santo ainda. E aquele que é injusto, que ele seja injusto. E ainda aquele que é profano, continue a impiedade. Minha recompensa está comigo para cada ser humano. E a oportunidade razoável de tomar sua decisão final e irrevogável. Jesus Cristo virá. Virá como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores. Adventistas do sétimo dia são um povo de esperança, porque acreditam que, em última análise, Jesus ganha e Satanás perde. Eles acreditam que Jesus triunfará. Eles acreditam que os poderes do mal serão esmagados e se irão por água abaixo. A Bíblia diz que Deus criou novos céus e nova terra, onde a justiça habita. E depois daquele grande período milenar, sobre o qual a Bíblia fala em Apocalipse 20, a cidade sagrada desce. E quando desce, os ímpios, que agora têm ressuscitado depois de ter sido destruídos pelo brilho de Cristo, vindo correndo àquela cidade, eles tentam tomá-la, mas ainda assim o fogo desce sobre eles e os devora. E o velho mundo é destruído, o novo céu e nova terra aparece. E os adventistas acreditam que a Bíblia ensina que virá o plano de Jesus será triunfante, que seu propósito será triunfante, que seu reino será eterno.
para sempre e para sempre. Este vídeo pode ter te motivado a algumas perguntas de sua parte. Eu não respondi a todas as perguntas e certamente não cada médico ensina Adventista sétimo dia. Deixe-me abrir o meu coração para você. Eu era um jovem de 17 anos procurando uma verdade. Procurando um significado para a minha vida. Comecei a estudar a palavra de Deus. Não estava interessado em opinião do homem. Eu queria saber o que a Bíblia ensina e ao estudá-la, o Espírito me impressionou com as verdades que eu compartilhei com você agora. As verdades que eu compartilhei com você. A Bíblia hoje não são simplesmente as únicas coisas, aqueles sinos do Adventista sétimo dia. E se você for realmente uma pessoa que procure respostas, procure uma das nossas igrejas para responder essas perguntas. Agora, deixe-me ser honesto com você. Se você apenas quer debater, não estamos interessados em debater. Você sabe que Jesus disse em João 7,17, se alguém quiser fazer a sua vontade, ele conhecerá a doutrina. O entendimento com a nossa cabeça vem primeiro com o compromisso do nosso coração. E se você realmente quer saber a vontade de Deus, se você é um que procura a verdade, você é realmente ansioso para saber a verdade, eu estou mais do que feliz em compartilhar com você pessoalmente. Peça para uma das nossas equipes da igreja no sétimo dia compartilhar com você e responder suas perguntas. Tudo que você precisar fazer é esperar. E em hopelab365.com/questions. Estamos aqui para você. Estamos aqui para ajudá-lo nessa jornada de fé. Não há correção, sem pressão. Você conhece a minha própria jornada de fé enquanto eu procurava pela verdade. Quando eu encontrei os fatos reais sobre os adventistas do sétimo dia, ressoou como o Espírito Santo estava fazendo em meu coração. Foi ressonante quais as verdades que eu descobri da palavra de Deus, ou a Bíblia, que havíamos... Adoro ficar em contato com vocês. Se gostou desse vídeo, clique em se inscrever no botão abaixo. Eu adoraria ouvir seus comentários ou ler seus comentários sobre qual desses 7 fatos foram mais inspiradores para você. Quais foram os mais surpreendentes? Apenas me diga quais foram as mais surpreendentes para você. Eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com você. Eu sei que há alguém que está assistindo este vídeo no YouTube, que você procura a verdade. No fundo do seu coração você quer saber a vontade de Deus para a sua vida. No fundo do seu coração você deseja seguir a verdade. Eu quero orar por você agora. Pai do céu, muito obrigado pela alegria e oportunidade de saber a sua palavra, de conhecê-la. Obrigado pela orientação do Espírito Santo e assistir esse vídeo hoje, que o Espírito Santo os guie a entender a vontade e o seu querer. Na sua verdade, em nome de Jesus. Amém.